Seja bem-vindo, meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa videoaula Dreamweaver CS6, desenvolvimento, criação e planejamento de site. Bom, a gente viu então como zerar as medidas dos navegadores através do seletor universal. Então vamos agora fazer, colocar as medidas então personalizadas aqui dos espaços no Dreamweaver, de forma que quando a gente visualizar no navegador essas áreas, os espaços entre as áreas das tags HTML, ela fica por igual. Então eu vou aqui no CSS, vou permutar aqui no CSS e até aqui o seletor body e vou inserir aqui margem. Vou deixar com 10 pixels, fazendo o fechamento. Vou salvar e visualizar. Então estou vendo aqui na área dinâmica, e aí a gente já vê um espaço uniforme dessa margem que a gente acabou de pôr no seletor body aqui. Aqui no seletor nave vou deixar margem top também de 10 px e deixar essa mesma propriedade de margem top. Vou copiar o section e também aqui pro footer. Vou salvar e visualizar aqui no navegador. Então, dessa forma eu tenho os espaços ou essas margens igual para todos, de uma forma uniforme aqui. Então, aplicado o espaço entre os elementos em relação à área da página, agora eu vou trabalhar o elemento separado. No caso aqui do header, do nosso seletor, vou dar o espaço entre o logotipo e a própria área do header. Então como é que eu faço? Eu dou um enter depois de rate, digito aqui padding, 2 pontos, e vou deixar a priori 10 pixels, fechando com ponto e vírgula. Vou salvar, vou aqui no modo design. Então reparem que ele já deu esse espaço aqui, ó. Então quando eu apliquei 10 de padding, que é o espaçamento interno entre os elementos, no caso aqui quem manda é o seletor header. Então dei 10 pixels no topo, aqui na parte de baixo, na esquerda e na direita. Pois bem, voltando aqui para o código, quando eu digito no caso aqui a propriedade mais o valor, ele está aplicando em todas as laterais, em todo o contorno, vamos falar assim, e aplicando essa margem. Vou voltar aqui no header através do estilo CSS, vou
clicar, aparece a caixa de definição da regra e vou aqui em caixa, ó. Na categoria caixa é o que engloba, né, a margem, o padding, largura, altura e também modo aqui de visualização, que é display. Veja que eu apliquei 10, e como eu digitei lá 10, ele automaticamente mandou igualar esse espaço de 10 pixels para tudo. Eu poderia ter digitado lá padding top, padding right, padding bottom, padding left. Então, se eu desclicar aqui igual para tudo, ele também vai deixar aqui marcado, né, para cada valor, ó. Vou dar um aplicar, vou dar um OK e voltar aqui no código, ó. Veja o que ele acabou de fazer. Colocou aqui então as propriedades, né, o padding top, padding right, padding bottom, padding left. Poderia ter digitado isso aqui, como também fiz através aqui do estilo CSS. Agora, uma outra forma de usar, né, o comando, que aqui no caso eu tenho medida para todas as laterais, posso apagar tudo isso aqui, ó, e deixar só topping, aliás, só padding. Deixo a primeira marcação, venho novamente aqui, ó, 10 pixels, 10 pixels e mais 10 pixels. Pá. E vou salvar. Vamos voltar para o modo design. Então reparem, ó, que dessa forma, duplicando os valores, ele também vai aceitar, né, e vai fazer a mesma leitura. Então, quando eu tenho um comando aqui, no caso do padding, que ele tem que aplicar 10 pixels em todos os lados, posso só deixar o primeiro 10 pixels, ele automaticamente joga para todos os lados, como a gente acabou de ver, ou fazendo aqui dessa forma. Vou salvar novamente e vamos visualizar aqui no navegador. Então são até 3 formas de digitar o comando, ou usar, né, a caixa do estilo CSS, né, para aplicar os valores. Aqui só mais um detalhe, né, nessa propriedade do padding com seus valores. Ele está fazendo a aplicação 10 pixels aqui, o primeiro aqui no topo, né, o segundo 10 pixels na direita, 10 pixels aqui na parte inferior e 10 pixels, né, na esquerda. Então a gente, no modo prático, está em sentido aqui horário. Então, ó, top, right, né, bottom e left. Então, quando tiver que fazer uma aplicação, né, de valores, no caso aqui do padding, né, então ele está fazendo a leitura no sentido horário. Então imagine que você decidiu, né, que não quer o logotipo aqui em caixa e monte na esquerda, e sim centralizado. Então você pode usar aqui o recurso a propriedade aqui do padding para centralizar, no caso o logotipo, dentro aqui da área do header. Reparem que na nossa régua aqui, ó, estou com 1200 pixels. Nosso logotipo aqui, se eu encostar ele até
o zero aqui, ele vai chegar mais ou menos aí em 500 pixels. Então a diferença entre 500 e 1200 dá 700. Então você joga 350 pixels aqui na esquerda e zero à direita. E como é que a gente faz isso? Vamos lá para o código do CSS, ó. Então lembre-se que aqui é o topo, a primeira medida, a segunda é a direita, vou zerar. Aqui é o bottom, que é a parte baixa, né? E o último aqui é a esquerda. Então digito aqui o 350, vou salvar. Reparem que ele já deslocou. Vou aqui no modo design, ó, e dessa forma a gente pode, né, centralizar, né, um elemento dentro do outro. Acho que aqui estão um pouco para a nossa direita. Volto lá novamente no código, ó, e vou ajustando. Vou salvar, modo design, ó. Eu vou ajustando então no caso aqui o logotipo, ó, dentro da área, né? Então uma forma aí de utilizar a propriedade do padding, né? Como ele é para o espaçamento interno aqui dentro da área, no nosso caso o header, eu posso centralizar o elemento. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Convido você a visitar o site Os Fantásticos dos Primos, onde eu tenho a divulgação dos livros de minha autoria e também textos de matemática. Na fanpage Os Fantásticos dos Primos, né, tenho aqui post sobre curiosidades matemáticas, e também no canal no YouTube Ricardo Silva, né, onde eu tenho videoaulas. Muito obrigado e até a próxima.